Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte, que acompanha o programa, que interage com o programa. Já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram. Quero agradecer demais todas as mensagens que eu recebo. Fico muito feliz com o carinho de todos. Peço perdão se às vezes eu demoro, porque graças a Deus muita gente manda mensagem por lá também e essa interação eu fico muito feliz, mas fica tranquilo que eu respondo, hein? Às vezes demora, mas a resposta chega. E se você ainda não me segue, vai por lá para, obviamente, conhecer um pouquinho mais do trabalho e, se tiver interesse, acompanhar um pouquinho dos bastidores aqui do Vejam Só também, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente ganhar tempo aí na nossa conversa de hoje. Uma conversa bem interessante e uma pergunta muito intuitiva a partir da leitura do texto bíblico. Fica ligadinho que eu já vou colocar a pergunta. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o pastor Jonatas Rodrigues. Ele que é um parceiro, um amigo do Vejam Só, ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Graça e paz, pastor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, uma alegria retornar a esse programa que tem sido um instrumento tão relevante Amém. para a igreja brasileira e para o mundo também. E eu tenho certeza que hoje esse tema vai trazer para nós muito ensinamento e amadurecimento cristão. Boa. Esse é um momento de reflexão aí. Às vezes a gente passa na leitura do texto, não pensa bem sobre isso, mas obviamente que a resposta traz algumas consequências também. Nós vamos entender sobre essa questão daqui a pouquinho. Antes vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Perfeito, Zeca. Nós estamos ali na Igreja Maravilha de Jesus, sede na Rua do Carmo, 71, ao lado do Poupa Tempo, onde eu sempre ministro às quartas-feiras, do meio-dia a 1, e aos domingos das 10 às 11h30, mas a igreja está aberta o dia inteiro, de segunda a quinta-feira. Você é nosso convidado para estar ali conosco, louvando e agradecendo a Deus pelos benefícios que Ele tem dado a cada um de nós. Amém. E são muitos, né, pastor? Eu às vezes tento fazer essa reflexão também, porque a nossa tendência é sempre reclamar, né? É verdade. Mas quando a gente para pensar assim, o quanto Deus tem feito, é Meu Deus. realmente demais. Glorioso. Sem dúvida, uma ótima reflexão para a gente começar o programa. Vamos falar rapidinho dos materiais, pastor? Vamos começar com esse daqui, o Código Secreto de Enoque, por favor. Perfeito. O Código Secreto de Enoque, nós abordamos aí a figura tipológica de Enoque, que entendemos que ele é uma figura da igreja, e trazemos aí nuances sobre a sua vida, a comunhão dele com Deus, que trouxe resultado extraordinário na sua vida. Boa. Nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre o Enoque na sequência, você vai saber o porquê. E nesse daqui, Vida Abundante. Vida abundante, nós falamos sobre o novo nascimento, a transformação da vida daqueles que se entregam a Cristo, que tem uma vida abundante espiritualmente. Boa. E tem mais um saindo. Tem mais um do livro aí também. que está no pré-lançamento, né? Boa. A Ética do Reino. Nós vamos falar sobre a questão da crise ética e trazer um modelo ético, bíblico, histórico, teológico. Boa, a produção colocou uma imagem para você que nos acompanha também, desse lançamento, né? Tá aí saindo do forno. Obrigado, viu, pastor, Que agradeço. pelo aceitar o nosso convite, pelo privilégio de divulgar os materiais aqui também. As redes sociais do pastor Jonatas já apareceram. E se você tiver interesse nos materiais, né? Quer saber um pouquinho mais, manda uma mensagem para ele por lá, que daí ele te explica, te orienta, tá bom? Tudo direitinho para você poder adquirir esses livros. Obrigado, viu? Obrigado, Zé, pelo que eu carinho. agradeço. E nós temos também o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios, depois de alguns dias distante do Vejam Só, o pastor Abraão Moreira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança. Graça e paz, pastor Abraão. Que privilégio recebê-lo. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, pastor Zeca, nosso professor de sempre. Como diz a Bíblia, fazia já alguns dias que eu não retornava ao Vejam Só, e está sendo uma alegria poder retornar aqui, conhecer nobre companheiro que estará conosco aqui falando dessa grandeza de Enoque, cuja grandeza é Deus. E você, como mediador, sempre é um prazer Amém. poder participar aqui dos debates que sempre são definidos com crescimento e edificação, o que foge da conotação de discussão, né? Sim. Você vê muito por aí discussão e menos debate. Aqui, graças a Deus, mantém-se Amém, todo o que estilo bênção. para um debate edificante, que corrobora com o crescimento de cada telespectador que nos dispensa a sua atenção, e isso nos privilegia também. Boa. Pastor Abraão, é sempre um privilégio recebê-lo, ouvi-lo.
e eu vou tecer aqui um comentário rápido antes da apresentação da igreja. Pois não. É sempre muito interessante, porque o irmão tem essa voz poderosa que remete ao rádio das antigas, né? Não o rádio que a gente tem hoje, que está muito modificado, muito modernizado, e traz uma memória afetiva muito interessante, porque eu sempre fui um apaixonado pelo rádio e confesso que fico ouvindo, assim, ó, lembrando, muito bacana, muito Legal. bom. Eu tenho formação em rádio Olha lá, também. pronto. Sabia. Então, eu gosto também de rádio, eu sempre fui um pastor que sempre estive na rádio, transmitindo o evangelho pela rádio. Então, rádio também está no sangue. Boa. E o Vejam Só me permite ampliar esse leque de desejo, de vontade, de interação, porque a TV também tem o seu alcance, mas a rádio sempre vai ser o carro-chefe dos telecomunicadores, dos rádios comunicadores, daqueles que usam esse meio também para tornar sua fala uma verdade. Foi a grande escola dos grandes comunicadores, né? O rádio é o rei do improviso, não tem como você parar de falar em nenhum momento, não tem imagem para te salvar. Não tem. Corta que vamos editar. Não tem edição, você tem que falar e acontecer. Exatamente, raciocínio rápido, improviso, tudo isso. Bom, o rádio é incrível, é uma baita de uma escola. E, como eu mencionei aqui, traz uma memória afetiva muito do meu pai, sempre um apaixonado. Poxa, que legal saber isso. E ouvir a voz, bom, já remete. Bom, fecha o parênteses da memória afetiva. Vamos continuar o programa. Vamos passar as informações da igreja, pastor, por favor. Maravilha. Pela graça de Deus, somos pastor da Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança, na cidade de Itu, um ministério que Deus tem nos confiado, um rebanho abençoado ali, cujo foco é levar o evangelho, preparando vidas para o toque da trombeta, para uma vida eterna com o Senhor. E estamos ali fazendo a obra de Deus na rua São Pedro, 237, Vila São Francisco, próximo à Praça da Bíblia. Então, você de Itu e região, sinta-se convidados para todo domingo, 9 horas da manhã, com o pastor Maxwell e a pastora Patrícia, um culto com a família, e à noite, pastor Abraão e pastora Márcia, também com o culto com a família, levando a preciosa palavra de Deus para o seu coração. Amém. Durante a semana, quintas-feiras, às 19h30, nosso culto de milagres, nós focamos ali bênção e todas as quintas Deus tem se manifestado, mostrando quanto Ele é Jeová Raá, Jeová Rafá. Além de pastor, Ele cura, Ele faz obras e isso é tremendo. Amém. Obrigado, pastor, de novo pelo carinho, retornar ao programa. Prazer. Os contatos do pastor Abraão já apareceram aí, né? Vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Se quiser outras informações da igreja, é só chegar por lá, além, obviamente, de conhecer um pouquinho mais do ministério do nosso irmão também, tá bom? Vamos lá para o nosso debate, então. Põe na tela aí o tema que nós vamos tratar. E o texto bíblico fala que Elias e Enoque foram arrebatados, tá bom? Não experimentaram, não passaram pela morte. E aí a pergunta super intuitiva que surge disso é: onde eles estão? Ou o que aconteceu com eles, né? Ou o que o futuro reserva para eles? Os meus convidados vão responder a pergunta, indicando a linha que eles vão seguir. Depois eu abro a enquete para você participar também e votar, tá bom? Pastor Jonathan, vamos começar com o irmão, por favor. Onde eles estão? O que aconteceu com esses homens que a Bíblia narra que não experimentaram a morte? Perfeito. Zeca, Elias e Enoque foram arrebatados por Deus, né? E continuam vivos em sua presença. Esse é o testemunho da Bíblia Sagrada, até mesmo da patrística e também da teologia. Todos entendem, a maioria pelo menos, que Elias e Enoque continuam vivos, né? Estão na presença de Deus. Eu acredito sinceramente que Elias e Enoque estão diante do Senhor. Agora, exatamente definir onde estão é um pouco assim, digamos, além da nossa percepção, mas existem pistas, né, que a palavra de Deus nos revela que Elias e Enoque provavelmente tenham um acesso especial à presença de Deus. Nós podemos nos referir às duas testemunhas, né, do Apocalipse, que eu entendo, segundo o entendimento de muitos irmãos, né, eles serão as duas testemunhas. A interpretação tradicional cristã, patrística, traz essa referência também. Irineu de Leão, ele diz: ambos estão em algum lugar preservados por Deus, não morreram e retornarão antes do fim, na sua obra Contra as Heresias. Hipólito de Roma,
e Tertuliano acreditam que Elias e Enoque ainda vivem em corpo para voltarem como testemunhas escatológicas, de Apocalipse 11. Agostinho admite mistério, mas não nega a literalidade do arrebatamento de ambos. Então, nós vemos que lá em Apocalipse, capítulo 11, se você abrir a sua Bíblia, claramente diz que eles estão aqui diante de Deus. Olha no versículo 3: darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Então, eu entendo que eles possam estar ou no paraíso, aguardando esse momento. Alguns entendem que eles têm o corpo glorificado, outros entendem que eles têm o corpo preservado por Deus de uma forma sobrenatural. Embora haja entendimentos divergentes em relação às duas testemunhas, muitos irmãos que eu respeito e considero entendem que será Moisés e Elias. É um outro debate. Mas eu acredito que possivelmente possa ser Elias e Enoque, as duas testemunhas do Apocalipse. Então, estão diante do Senhor, conforme referências que eu citei. Fazendo mais referência ao grande patriarca, né, Moisés, assim, a Elias como um grande profeta, né? Seguindo mais essa linha aí. Bom, anotei algumas coisinhas aqui, que depois na próxima fala eu pergunto aqui, que eu fiquei interessado e quero que o irmão discorra. Bom, mas pastor Abraão, quero te ouvir também. Onde eles estão? Pois é. Gênesis 5 e 6, eu sei que é dispensável, mas eu vou ler o indispensável. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu entendo que, onde ele está? Como se eu tivesse vindo aqui hoje defender o indefensável. Ou seja, você não vai dizer que ele não está no céu. Pelo amor de Deus, o que você vai falar? Eu vou falar que ele não está no céu. E aí, então, começa aqui nosso entendimento. Onde que você vai mandar esses homens de Deus? Lá em Provérbios 30, versículo 4, tem aquela pergunta célebre que faz parte desse contexto do nosso debate. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Quando Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever esse texto, ele está mostrando perfeitamente uma grandeza do mundo espiritual em relação aos mortos. Nós que somos mortos aprendemos que não morreremos. Nós que estamos em Cristo iremos dormir. Nesse contexto, quem subiu ao céu, senão aquele que desceu, traz um paralelo com a mensagem do Novo Testamento, que também lá em João, Nicodemos vai querer conhecer Jesus de uma forma muito velada, à noite, sem ninguém para ver, porque ele não queria se expor. Mas no versículo 13 fica claro, ninguém foi ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então, João 3,13 deixa muito claro, e eu trago essa analogia de Provérbios 30, senão aquele que desceu, senão aquele que subiu. Esse trânsito de Deus subir e Deus descer ficou exclusivo para o imortal. Para o mortal, Deus reservou um destino. Qual é o destino? Onde estão esses dois personagens? Que, na verdade, são três, mas o leque foi para duas pessoas, vamos nos ater em duas personagens, que eu gostaria de incluir aqui Moisés também, porque ele faz parte dessa discussão do destino. E é interessante observarmos que aqui em Provérbios, fica claro que o Senhor tem esse livre acesso, ninguém mais. Mas, eu acabei de ler em Gênesis, que o Senhor o tomou para si. Eu posso ir no Palácio do Governo, aqui do Estado de São Paulo, e não ser recebido no gabinete principal, no antessala. Mas eu posso dizer que eu estive no palácio. Peraí, mas você foi na sala principal? Não, eu fui num gabinete reservado. Não fui no gabinete principal. Mas você tem certeza que você foi no gabinete do governador do Estado de São Paulo? Tenho certeza. Mas você não foi na sala da discussão. Onde eles estão? Estão no céu ou não estão no céu? Cabe-me aqui uma reflexão muito teológica, quando citada aqui, a gente estudando a parte dos patrícios e a parte patrística, é muito importante nós olharmos também para esses pais da igreja, porque eles trouxeram também e colaboraram com esse entendimento teológico
porque o tema hoje é estritamente futurístico, né? E é nessa abordagem que nós queremos viver esse presente, dizer onde eles estão. E eu quero defender aqui que eles estão no paraíso, não estão no céu. Por que eles estão no paraíso? Porque nós entendemos, ouvindo vários teólogos, lendo vários teólogos, Champlin também não vai usar essa linguagem do paraíso, obviamente, mas vai trazer também, vai nos permitir permear, transitar por essa linha, por essa esteira, de que o paraíso é uma antessala do céu. E como nós sempre ensinamos, que as pessoas morrem e não vão para o inferno. Vão para onde? Para o Hades, subcâmara do inferno, como ninguém vai para o céu, mas vai para o paraíso, que é a subcâmara do céu. Pô. Acho que eu consigo dar um start nesse momento. Até para só fazer uma distinção didática aqui também, meus irmãos, e acho que até para a gente poder caminhar, os termos ficarem parecidos aqui na fala dos dois, céu nós vamos tratar como morada final e definitiva e eterna do crente, ok? E paraíso como esse estado intermediário, tá bom? Essa antessala. Defendo essa Pode tese. ser? Pode ser assim? Sim, perfeito. Porque eu sei que às vezes alguns tratam o paraíso como o estado final, né? Nova Jerusalém também. Outros falam do céu. Alguns preferem não usar o céu para não dar a ideia de que nós vamos morar lá em cima. Tem muita complexidade. Mas hoje aqui nós vamos definir assim, tá bom? Céu, morada eterna e definitiva do crente. E o paraíso como o estado intermediário. Porque daí acho que fica fácil da gente caminhar e de você entender também, tá bom? Ó, antes de voltar a fala para o pastor Jonatas, vamos lá abrir a nossa enquete para você responder. Tá lá no @programa Vejam Só, chega por lá, siga o nosso perfil, faça parte dessa comunidade aí também. E lá você vai interagir com o programa de várias formas, inclusive com a enquete. Põe na tela, por favor. Vamos ver o que a produção preparou lá, ó. Onde estão Elias e Enoque após o arrebatamento? Vamos ver as opções? Primeira delas, na presença de Deus, ou seja, no céu, tá bom? Nesse estado definitivo, como exceções, né, humanas. Segunda opção, reservado, ou seja, no paraíso, nesse estado intermediário, aguardando o cumprimento escatológico, final dos dias e tudo mais. E a terceira opção, não sei, tenho dúvidas. Não sei como afirmar, não sei como a Bíblia fala, preciso pesquisar mais, então vai lá, vote, participe. Na postagem seguinte você consegue até justificar a sua escolha, tá bom? Estou esperando a sua participação. Pastor Jonathan, na sua fala você falou que eles estão vivos. Explica isso um pouquinho pra gente. Eles foram arrebatados por Deus de forma extraordinária, né? Uma forma ímpar, e levados à sua presença. E nós sabemos que não existem notícias da morte nem de Elias, nem de Enoque. Pelo menos, biblicamente, não há como provar a morte deles. Porque, claramente, o texto diz que Deus para si o tomou. E Elias foi levado no redemoinho, né? E diante dos olhos de Eliseu, ainda procuraram por Elias, um batalhão de homens tentando localizá-lo em outra parte, naquele entendimento de que poderia ter sido arrebatado para outro lugar. Mas não o encontraram. Até a presente data não existem notícias Sim. Mas da morte nem da... Esse vivo você define ainda porque como eles não experimentaram a morte, são exceções, o que a gente entende é que morre, o corpo fica, né, volta ao pó e tal, e o espírito vai para esse estado intermediário, que é como Jesus fala, se eu não estou enganado, lá em Mateus 19, quando ele é questionado sobre o casamento no céu, né? E ele, inclusive, afirma que Deus é Deus de vivos. Sim. Ou seja, as pessoas estão vivas. Mas o espírito, né? A alma, no caso de Elias e Enoque, com o corpo mesmo? Com o corpo. Ou foram preservados de uma forma extraordinária. Com o corpo humano mesmo? Corpo humano. Isso, eu acredito que seja uma demonstração do poder de Deus em relação ao futuro arrebatamento também dos santos. Que vai ocorrer. O apóstolo Paulo fala claramente que aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então, eu acredito que houve uma transformação naturalmente no corpo deles. Não acredito que seja uma transformação final, porque possivelmente, mesmo que seja ou Elias ou Enoque, Elias com certeza acredito que será uma das duas testemunhas lá do capítulo 11 de Apocalipse. Eles virão com a missão de profetizarem aqueles 1260 dias e eles serão mortos.
Então, se houvesse a possibilidade desse corpo definitivo glorificado, não haveria a possibilidade de serem mortos. Tá. Então, acredito que eles serão mortos e depois Deus irá ressuscitá-los e arrebatá-los novamente. É isso que ensina as Escrituras. Sim. Como é que você vê essa questão aí do corpo? Bom, vivos, eu acho que é unânime que nós vamos entender que eles estão. Mas com o corpo, só a alma, o corpo já foi transformado. Que leitura que você faz disso, Abraão? Quando nós falamos que eles estão no paraíso, como eles estão, a parte matéria não atinge o céu, obviamente. Então, eu acredito que o Senhor, através da sua soberania, e aqui por isso que eu disse que é um tema extremamente escatológico, porque fala de futuro, né? O escato, que é algo que você não sabe o que vai acontecer depois. Porém, Deus traz algumas revelações. E aí, tomando por base o versículo de Lucas 23, 43, que é o texto áureo desse tema nosso, e disse-lhe Jesus: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem levou para o paraíso? Um morto, obviamente, que estava do lado. Vamos usar o termo morto aqui, que estava do lado. Mas eu não vou levar você para o céu. Hoje estarás comigo no céu. Tá. Porque esse termo paraíso designa ao céu, obviamente. Mas eu vou bater nessa tecla aqui no debate inteiro sobre a antessala do céu, para a gente entender. Mas a pergunta do Zeca é muito pertinente, porque ele quer saber se Enoque e Elias estão com a matéria lá. Acho que Deus reservou o direito de recolhê-los, cumprindo o que Paulo também nos ensina, principalmente Tessalonicenses também, e a igreja de Tessalônica aprende esse estágio. Primeiro os que estão mortos, depois os que estiverem vivos, serão transformados. Paulo corrobora dizendo que o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então estaremos diante do Senhor. Mas essas duas personagens, Enoque e Elias, não morreram. Se não morrer, aqui abre-se um parênteses para dizer, foi a soberania de Deus. Levou eles em corpo, permitiu a entrada dessa matéria transformada, eu acredito, né, porque isso é muito discutível no debate, para que depois eles venham, então, sigam o processo, como testemunhas, morram, sejam tortos e incorruptíveis para alcançar. Você, inclusive, acha que eles vão cumprir esse papel escatológico das testemunhas também? É discutível porque ninguém pode afirmar quem serão as testemunhas, não é? Se nós estamos trabalhando aqui no campo do achismo, que não é bem o termo, mas nós estamos especulando teologicamente, sim. que é uma especulação teológica. Quem será as testemunhas? Teoricamente, quem não morreu, porque eles morrerão nesse fato, nesse ato que Apocalipse, que João tem nas revelações no capítulo 11, do 3 a seguir, fica muito mais claro. Acredita-se que seja Elias e Enoque, mas eu coloco também Moisés para discutir isso, que não é o nosso tema de hoje. A Bíblia não entra, não dá esclarecimento. Nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero ouvir uma última fala, pastor Jonathan, do irmão, em cima de um questionamento que o Abraão colocou logo no começo, o pastor Abraão colocou, mas antes da pergunta, só corroborar aqui, pastores, lá no texto de Mateus, ainda quando Jesus fala desse casamento, no porvir, ele fala que nesse estado intermediário nós seremos como os anjos. Ok. Ali ele usa o casamento, né? Não vão casar e nem se dá em casamento. Mas se nós seremos como os anjos, eu acho que dá para a gente entender que nós seremos, vou colocar aqui entre aspas, espirituais, né? Espírito, porque o anjo não é matéria, né? Tá. Então parece que Jesus fala que nesse momento nós seremos espírito, não terá matéria. Diferente do estágio final, glorificados, onde parece que nós teremos um corpo glorificado, mas um corpo. Então, dá a entender que Elias e Enoque também precisam ser imateriais, né, nesse estágio, mas só uma especulação. Provérbios 34, Abraão leu no começo, falou que no céu só Jesus. Como é que o irmão responde? Eu respondo esse texto, eu já estudei essas indagações com o seguinte. Lá em João, quando fala João 3,13, né, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem. Aquele termo subiu é do grego anabainon.
significa que subir por sua própria força. Ninguém pode, por exemplo, eu estou aqui, por mais santo que eu seja, por mais comunhão com Deus que eu tenha, eu não posso, por minha própria força, subir ao céu. Mas na soberania de Deus, Deus os leva. Pode levá-lo, sim, Então, entendi. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Não existe possibilidade humana de limitar a ação de Deus. Então, foi nesse sentido que Elias e Enoque foram levados. Então, se nós levarmos em consideração essa questão das duas testemunhas, lá de Apocalipse, é muito claro o texto quando fala que darei a autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem, certo? São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Então, acredito que sejam pessoas reservadas, essas duas testemunhas, que muito possivelmente, sem fazer nenhuma especulação, né? Como bem disse aí o pastor, não podemos dizer É, com certeza, exatamente. é um estudo, é uma pista de que sejam eles dois. É um espaço Porque que a Bíblia deixa aberto para a nossa exatamente, reflexão. para a nossa reflexão e nosso estudo. Então, possivelmente serão eles dois, porque quando se fala aqui nesse texto, Deus não vai escrever isso aqui sem motivos, tem um motivo. Ele está dando uma pista aqui. Quem são as duas testemunhas? São as duas oliveiras, os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Então, em pé diante do Senhor da terra, obviamente, não significa que estão lá diante do trono de Deus, mas eles estão à disposição de Deus, possivelmente para essa missão gloriosa que será no final dos tempos. Você consegue afirmar, Jonathan, ou ainda aqui nessa área da reflexão, que eles têm um acesso ao céu definitivo, assim, Olha, ao trono? Porque na sua primeira fala você sim. até mencionou isso, né? Que eles têm um acesso especial. Sim. Então, Olha, não que eles do nada resolvem lá, ó, o cara está na presença, nada não, sim, disso. sim, sim. Mas Deus pode, de alguma maneira, como muitos irmãos já tiveram essa experiência de estar diante do Senhor Jesus. Muitas pessoas já tiveram essa experiência, relataram isso, testemunharam isso por algum motivo. Então, eu acredito que quando eles foram levados, por exemplo, eles puderam talvez estar em pé diante do Senhor, lá se apresentando e designando o motivo por que eles foram levados vivos e arrebatados, né? Então, quando nós falamos de céu, o céu é muito amplo, né? E está longe da nossa capacidade de entender plenamente. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Uhum. E quando fala do terceiro céu, se fala de paraíso, é o sinônimo. E lá ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem pronunciar. Inclusive, ele diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Sim. Olha que interessante. Então, ele não fecha a possibilidade de alguém ser levado em corpo. Se o apóstolo Paulo disse isso, eu acredito que existe a possibilidade na soberania divina. Entendi. De levá-los nesse Ele mesmo relatou isso. material. Ele disse claramente: eu não sei se foi Boa. em corpo ou fora do corpo, Perfeito. mas ele sabe que ele esteve lá, Se ele no pode, né, terceiro por essa céu, vontade né, de no Deus. paraíso de Deus. É claro que nós sabemos que Apocalipse mesmo, salvo engano, se é capítulo 5, fala que existe o paraíso, está debaixo do trono de Deus. Uhum. E lá as pessoas estão clamando a Deus, né, as almas. Até quando, Senhor? Deus espera. Espera por um tempo, até que se complete o número dos escolhidos. Boa. Então é algo muito profundo que está longe do nosso entendimento, não podemos falar com plena certeza. Boa reflexão também. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente já começa com a fala do pastor Abraão. Eu vou pedir para ele comentar essas possibilidades. Nós vamos ficar sempre no campo da possibilidade. Possibilidade. Temos nos força aí. Vamos Televisão 29. vamos pisando com cuidado. Cuidado para não gerar heresia aqui. Exatamente. Não, é verdade, né? Porque esse É tema muito tênue, é muito sensível. é sempre Qualquer difícil. coisa você comete uma heresia aqui no ar. Mas eu posso falar, assim, antes do intervalo, só fazer um comentário pessoal, assim, eu gosto muito de estudar essa questão e vislumbrar, né? A Bíblia não traz muitos relatos definitivos desse habitar futuro do crente, de como será a nossa vida no novo céu e na nova terra. Inclusive, o pastor Heber Campos tem um estudo muito profundo sobre isso, né? Uma série sobre o habitar futuro. São, acho que, 4 livros.
alguns publicados pela editora Fiel e outros, eu vou falar aqui, não tenho certeza, pela editora Monergismo, onde ele vai vislumbrar isso. É um estudo muito profundo, super É interessante. maravilhoso. E ele defende uma tese que eu, particularmente, acho muito interessante, de que nesse momento aí nós iremos, inclusive, casar e ter família. É bomba, hein? Possível. É bomba. E a ideia dele é, em nenhum momento da história, Deus anulou o mandato social E outra, o milênio se dará do continuidade à multiplicação. vida. Sim, Muito, vale Só muito a tem que pena. ver Muito quem é profundo. que vai dar essa continuidade, porque a igreja descerá para habitar e Sim. governar. Sim. E nós procriaremos, mas claro que ele se refere aos que estarão vivendo no milênio e irão procriar, a vida continuará. E aí cabe aquela discussão teológica, né? Não, ele se refere ao estado Noivo. definitivo, ao novo céu e à nova tá. terra. É porque também aqui se tornará o paraíso. Depois de tudo finalizado. E a produção me soprou aqui alguns dos livros publicados pela editora Monergismo também, tá bom? Vale a pena, para quem gosta, tá? Uma reflexão aqui. Inclusive, aqui no Vejam Só, nós já fizemos debate sobre isso. Bom, deixa eu ir para o intervalo. Antes, telefone da grade na tela. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? A nossa indicação aqui do Vejam Só é da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do programa. Tá? São mais de 20 anos aí caminhando juntos. Código 11 3115 0819. 3115 0819, tá bom? Além disso, deixo aqui para você as redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, os programas, o conteúdo. Tem muito material preparado com muito carinho para edificar a sua vida e a vida de toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, hoje falando sobre Elias e Enoque, esse arrebatamento milagroso, esses personagens que não experimentaram a morte, e o que a gente quer saber é onde eles estão. Pastor Jonatas Rodrigues, pastor Abraão Moreira, nos ajudando aqui nessa caminhada que não é fácil, né? A Bíblia não dá o suporte para a gente poder pisar com firmeza, mas nós vamos juntando os textos e seguindo os raciocínios. Eu estava aqui entretido, aqui vendo as participações dos nossos internautas lá na nossa transmissão do YouTube. Acesse o nosso canal do YouTube, vai aparecer aqui para você. Se inscreva no canal, ative as notificações, faça parte dessa comunidade, fortaleça, curta os conteúdos, ajude realmente a própria plataforma a espalhar esse material que a gente produz por lá, tá bom? Com certeza, se edifica a sua vida, pode edificar a vida de outros também, tá bom? Foram muitas perguntas. Eu vou citar os nomes aqui, porque não vai dar para colocar todas, hein? Kleber Lima, Jeremias Muxanga, Marcos Roberto, o pessoal lá de Guaxupé de Minas, William Alves. Mas tem muita gente lá, muita gente. O Marcos Roberto, inclusive, colocou aqui. Bom, antes de colocar a pergunta, deixa eu retomar aqui, pastor Abraão. Pois não. Queria que o irmão falasse sobre a última fala do pastor Jonathan, inclusive na possibilidade de Elias e Enoque estarem com o corpo, com a matéria mesmo, no lugar onde eles estão, que o irmão defende é o paraíso. Perfeito. Segundo Coríntios 12, 4, também faz parte do nosso debate desse tema que nós estamos aqui trazendo à baila, que é o versículo 12, 4. E foi arrebatado ao paraíso. Então, a gente vai ficar batendo na tecla que eles não estão no céu, estão no paraíso, porque até através de arrebatamento de espírito, ninguém entra no céu. Foram arrebatados. Aqui, Paulo vai transcrever-nos um pouco da sensibilidade e do momento da êxtase de uma glória que ele viveu, que tornou-se impossível de narrar, pelas palavras inefáveis que ele recebeu ali. Ele vai deixar claro:
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Quando eu entendo que ele foi arrebatado, e aí você vai ver, desde o versículo 1, falando até o 3º céu, céu atmosférico, céu galáctico, céu da glória. Então, há várias correntes teológicas defendendo esses 3 céus. Mas o que nos pesa aqui é a linguagem do paraíso. Então, onde está Elias e Enoque? Onde estão? Onde estão? E eu vou afirmar, não, mas eu vou deduzir com você, telespectador, através do texto de 2 Coríntios 12:4, estão no paraíso. Por que no paraíso? Porque nós denominamos a antessala do céu. Por que não estão no céu? Quando o pastor Jonathan diz que eles tiveram acesso especial, eu acredito que esse acesso especial se deu no fato de eles terem entrado em matéria, mas essa matéria também passado por uma transformação para estarem no paraíso, num espaço reservado e especializado pela soberania de Deus, que aqui é discutível. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é soberano. Mas Ele não falou que tem que morrer, ser transformado, corruptível, transformar-se em corruptível, mortal, se transformar em imortal. Ele falou. E agora? Agora a soberania dele comanda levar vivos. E levou Enoque para si. E tomou Elias para si. Agora, percebam que o texto, Deus vai permitir um arrebatamento de espírito de Paulo. Ele vai até o 3º céu, recebe toda aquela glória, toda aquela beleza que de fato é o céu, com palavras inefáveis, indescritíveis, que ele não consegue descrever, e eu trago aqui para nós, afirmando, no bom sentido, que eles estão no paraíso, mesmo estando em matéria. Por quê? Porque esse contexto, esse texto e essa particularidade, porque se nós levarmos em conta a literalidade da palavra, e tem que ser, não podemos fugir da literalidade da palavra, senão a gente vai incorrer em heresias. E a literalidade da palavra se dá quando você morre, transformado e vai para o seio de Abraão, que é uma outra denominação do passado, que após o arrebatamento ele leva cativo o cativeiro, ele muda o endereço do paraíso, trocando a nomenclatura já oficializada. Por quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que hoje no paraíso? Porque aquele paraíso que foi contaminado pelo primeiro Adão, conforme 1 Coríntios 15, ele agora é o segundo Adão, que vai devolver o verdadeiro paraíso que foi perdido pelos nossos pais Adão e Eva. Então, eu não vou te levar para o céu. Hoje mesmo estarás comigo no meu céu, no céu. Não. Vou te levar para o meu paraíso. Por quê? Porque o paraíso foi para o homem. E o homem perdeu o direito do paraíso. Hoje o paraíso está trancado, mas eu vim para destrancar o paraíso e devolver a liberdade desse homem ser devolvido ao paraíso. E aqui cabe essa discussão. Onde estão? Estão no céu? Estão onde? E como o pastor John trouxe 2 Coríntios 12:4, e eu até agradeço o senhor ter trazido essa referência para nós aqui, porque deixa muito claro, né? Quando ele coloca perfeitamente, foi arrebatado ao paraíso. Então, onde estão? Se nós ficarmos batendo na tecla, onde estão? Tendo contexto dos textos que nós podemos tirar, não posso negar a parte escatológica das duas testemunhas, que eu também especulo teologicamente que seja Elias, que seja Enoque, né, com a margem para Moisés, uma outra discussão, mas para Elias e Enoque, muita contundência, deverá ser eles, eu pelo menos não ouso afirmar que serão, porque a soberania de Deus é surpreendente, mas pelo fato de eles não terem visto a morte, né? E onde estão? Paraíso. É o que nós vamos discutir usando a linguagem de Paulo, que também não foi no céu. Deus poderia ter o arrebatado para estar diante do trono. Essa é a sala principal que todos nós estaremos diante dele, não é? Para viver com ele na eternidade também, que é um outro estágio. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sou um profundo estudioso disso, mas, se eu não estou enganado, alguns teólogos defendem que Elias ele foi arrebatado, mas para outro lugar, um livramento. E depois experimentou a morte, morreu, sem que ninguém soubesse e tudo mais. Que a Bíblia fala sobre isso? Que tipo de afirmação a gente pode fazer sobre esse caso específico de Elias? Então, Elias ele foi levado por um redemoinho ao céu. Então, não existe ali o céu, está falando o céu definitivo mesmo. Não existe possibilidade dele ter sido arrebatado para outro lugar, porque
procuraram Elias por muito tempo. Um pelotão de homens se dispôs a procurar Elias. Eliseu falou, não procurem, vocês não vão encontrar. Mas eles insistiram e não encontraram. Então, ele está realmente no céu. Essa questão, eu concordo em parte com o pastor Abraão, na questão do paraíso, mas nós precisamos aqui ter uma atenção ao texto mesmo. O próprio texto que o pastor Abraão leu, aqui o apóstolo Paulo, ele fala claramente, no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, quando está falando de paraíso, irmãos, nós temos que ter a consciência que paraíso, ele está no céu. Ele, então, está falando do terceiro céu. E o terceiro céu é o céu de Deus. Aqui o que eu posso entender é que eles possam não estar na sala do trono de Deus, mas estão lá no céu, que o terceiro céu é o céu de Deus. E quando nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 6, isso é muito importante para o nosso debate, versículo 9, o quinto selo é aberto, quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então nós vemos aqui claramente, irmãos, que está dizendo que é o paraíso aqui, onde estão os nossos irmãos lá aguardando, está debaixo do altar. Está debaixo do altar, então está no céu. E quando o apóstolo Paulo refere que ele foi arrebatado ao terceiro céu, está dizendo que é o céu de Deus. Então, o que nós podemos aqui na nossa discussão limitar é que eles não estão na sala do trono de Deus, mas que eles estão no céu, eles estão, porque está dizendo claramente aqui, o apóstolo Paulo, como nós já nos referimos, ele fala que não foi no corpo, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele esteve lá no terceiro céu, que é o paraíso de Deus. E sobre essa questão de Elias, pastor Abraão, quer dar um comentário, uma pincelada da possibilidade dele não ter sido levado ao céu, mas ter sido colocado em outro lugar e depois morrido? Eu defendo a tese de que ele está no céu. E aí, mas está direto desse arrebatamento. É, isso que eu vou dizer. Ele está no céu, mas não no céu. Tá. Eu fui no palácio do governador, mas não sim. entrei na sala do governador, a sala principal. Ele está no céu. Ela está no palácio. Mas está no céu. Por quê? O senhor acabou de ler o quê? Abaixo do trono. Isso. Então, não altar. está no céu, descritamente o céu da glória, do céu da sala do trono, Terceiro céu. Não é? Mas está na região celestial, que ali foi alocado para o paraíso. Tira daqui, põe aqui. O paraíso estava onde? De frente ao abismo. E hoje está diretamente junto ao céu. Se nós podemos ter a liberdade de chamar de antessala, se o paraíso é uma antessala do céu, obviamente todos estão desfrutando dos prazeres, da glória profusa que o céu oferece, não é? A mesma interpretação dá para quem está no Hades, também sofrendo todas as agruras que o inferno oferece. Nesse contexto, Elias, eu acredito que foi arrebatado ao céu, que eu vou denominar de paraíso, porque ele não está ainda diante da glória de Deus ou do trono efetivamente, mas depois que ele vier para ser testemunha, e aqui, repito, estou especulando teologicamente, vamos dizer que ele seja testemunha, e essas testemunhas morrerão, e diz o texto lá em Apocalipse capítulo 11, e todo o planeta Terra vai ver, todo mundo o verá. Como todo mundo vai ver, se eu estou aqui no Brasil, a pessoa estará aqui no Brasil e vai ver as testemunhas? Obviamente que a tecnologia, através da internet, através das imagens, obviamente o planeta inteiro vai ver essas testemunhas morrerem, e então se cumprirá todo o estágio final para que essas testemunhas vivam o que nós aprendemos com Paulo, da incorruptibilidade, da imortalidade e eternamente com o Senhor. Boa. Posso finalizar esse assunto, Zé Carpinho? Pode, claro. Eu tenho o texto fazer aqui. O seguinte, já finaliza e aí já emenda as suas considerações finais e Perfeito. conclusão, porque o nosso tempo vai passando aí, por favor. Maravilha. Aqui, analisando o texto sobre Elias, lá em 2 Reis 2:11, olha o que diz. E aconteceu que, indo eles andando, um carro de fogo separou a ambos e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Esse texto claramente fala que Elias foi levado ao céu. E essa palavra céu aqui, no hebraico, é chamaim, que é usado claramente para descrever a esfera de Deus. Então, esse debate de que alguns falam que ele foi levado de um lugar a outro apenas, não se sustenta ante essa palavra céu aqui, que é chamaim, que é céu de Deus, é o lugar que está na presença de Deus. E eu acredito que o pastor também concorda comigo que o paraíso está no terceiro céu. O pastor concorda com isso, né? Sim, afirmando a leitura de Apocalipse, que está abaixo do trono de Deus, Sim. Paulo foi ao terceiro céu. Não existe 7 céus, como algumas teologias pregam, 7 céus, 8 céus. É o céu de Deus, o terceiro céu. Então, nesse ponto, por isso que eu gostaria de reafirmar claramente que Elias e Enoque, não que eles estejam lá na sala do trono, mas eles estão no céu, no terceiro céu, que é o paraíso, onde eles estão aguardando, como os outros irmãos também, o grande dia, estão lá esperando o dia em que a igreja será arrebatada, em dia que o Senhor voltará. Então, que nós possamos hoje ter essa reflexão. O objetivo nosso aqui é trazer a reflexão de que como eu vou ter essa experiência também. Possivelmente todos aqueles que estão em Cristo, que morreram, ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos também transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, essa é a nossa esperança. E como nós vamos estar nessa condição? Mantendo a nossa comunhão com Deus, como no texto lá de Gênesis diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então, essa é a condição essencial para que possamos, no futuro, também ter essa experiência. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonathan, obrigado, viu, pelo carinho, meu irmão. Privilégio ouvi-lo. Prazer, alegria nossa. Deus continue abençoando. Os contatos do pastor Jonathan à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, tá? Inclusive, se você tiver interesse nos materiais que nós mostramos no início, manda uma mensagem para ele por lá, tá certo? Pastor Abrão, também 3 minutos aí para o seu tempo para as considerações finais e conclusão aí do nosso tema. Maravilha. Obrigado, TV Hit, obrigado, Zeca. Imagina, pastor. Obrigado, pastor Jonathan. Prazer em conhecer e debater contigo esse tema tão importante. E, telespectador, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco até agora. E eu quero trazer minhas considerações finais. Onde estão? Estão no paraíso, estão no céu. Perceberam que é apenas nomenclatura e não localização? Importante que eles estão em Deus, estão com Deus. Deus para si o tomou, estão com Deus. Então você percebeu que nosso debate foi apenas para discutir, especular teologicamente, sem afirmar, sem poder afirmar, para não incorrermos em heresias, obviamente, mas poder contribuir contigo sobre esses temas polêmicos. As minhas considerações finais é que você seja Enoque, alguém que ande com Deus. E o contexto de andar com Deus significa negar-se a si mesmo e viver o que Paulo ensinou na sua carta aos Romanos, capítulo 7. Não viver mais na carne. Se o apóstolo Paulo escreve no capítulo 7 de Romanos o que não é para vivermos segundo a carne, porque Paulo bem afirma que aquilo que eu quero fazer não consigo, mas o bem que eu quero não posso, porque está a carne, e carne aqui não é essa matéria, mas a natureza decaída, adâmica. E no capítulo 8 ele vai afirmar como eu e você devemos ser Enoque, andando com Deus. De que forma? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Seja Enoque, seja Elias, aquele que perseverou em andar com Deus. Aqueles que deram sinal de que nem a morte poderia detê-los, e Deus para si os tomou. Um dia Deus os tomará para si, na pessoa de Cristo, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador aqui em vida. E o arrebatamento será a esteira certa para esse casamento que tudo já está preparado. Então, aos Tessalonicenses, eu encerro dizendo: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Enoque e Elias nos precedeu e já estão diante de Deus. E aqui cabe um debate e coube-nos a liberdade de falar com você que eles estão em Deus e com Deus e que voltarão para ser testemunha do Apocalipse para
a finalidade máxima da grandeza de Deus? Seja Enoque, seja Elias, seja você, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço para a Assembleia de Deus Fonte de Esperança. Obrigado, telespectador. Um beijo no coração da minha esposa, pastora Márcia, o meu filho, pastor Maxwell, pastora Patrícia, meu neto Luca, minha filha Carol, todo aquele rebanho lindo, e ao Zeca, um ósculo santo em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Abraão, pelo carinho, pela atenção com o programa, com o convite também. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão, as redes sociais também estão disponíveis lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. E eu quero, antes de encerrar, dizer ao pastor Carlos Roberto, presidente da Comadesp, nossa convenção estadual, aquele abraço. Boa. Aquele abraço em Cristo. Boa. Nós vamos encerrar o programa de hoje, mas antes, vamos colocar o resultado da enquete aí, por favor. Nós perguntamos lá onde estão, né, Elias e Enoque. Vamos ver como é que ficaram as opções. 49% dizendo que eles estão na presença de Deus, como essas exceções humanas, né? Como aqueles que não experimentaram a morte, então já estão diante de Deus. 43% que eles estão em um local reservado, aguardando o cumprimento escatológico, ou seja, toda aquela menção que nós já fizemos aqui, da morte, ressurreição e tudo mais. 8% que não sabem, tem dúvidas, e espero que o programa tenha ajudado aí na compreensão. Não é, obviamente, um tema simples, a Bíblia não põe um ponto final na história, e a gente, obviamente, precisa fazer algumas suposições e especulações sobre o assunto, tá bom? Mas eu espero que tenha ajudado essa reflexão aí para você também, tá certo? A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da nossa programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.